Jonas profetizou uma palavra de juízo a Nínive, 40 dias, e a cidade seria subvertida. Houve arrependimento, panos de saco e cinza. Deus não destruiu a cidade, e Nínive experimentou um avivamento. Cerca de 100 anos, a nação deixou de ser politeísta para ser uma nação monoteísta. Serviram somente ao Senhor. O avivamento espiritual de Nínive não durou muito. Os assírios aos poucos foram retornando suas vidas pecaminosas, povo bárbaro e cruel, que cortavam cabeças, despelavam vivos, vazavam os olhos dos seus inimigos. E sob liderança do rei Tiglat-Pileser III, aniquilaram várias nações. Israel havia se afastado de Deus. Deus usa a Assíria para disciplinar o seu povo rebelde. Israel se humilha, clama e move o coração de Deus. Deus usa o profeta Isaías para revelar-se ao seu povo. Quem era Isaías? Isaías era filho de Amós. Iniciou o seu ministério profético nos dias do rei Uzias. De descendência real, criado na corte de Jerusalém, tido como o príncipe dos profetas, porta-voz e arauto de Deus. Em Isaías capítulo 6, a Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O rei Uzias reinou por 52 anos o trono de Israel. Ele entrou no Santo dos Santos, movido de soberba, decidiu tomar o posto de sumo sacerdote e queimar incenso ao Senhor. Uzias ficou leproso e foi afastado do trono até o dia da sua morte. A amizade de Uzias atrapalhava Isaías de ver a glória de Deus. O que tem tirado o lugar de Deus da sua vida? Uma amizade? Um namoro? Um emprego? Para você enxergar a glória de Deus, este rei leproso tem que morrer. Não aceite este pecado em sua vida, se humilhe ao Senhor. Isaías entra no santuário e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo e viu serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías se humilha e declara dizendo: sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram um rei. Deixe o Senhor purificar os teus lábios. Se santifique, tire da sua vida tudo que te afasta da presença de Deus. O Deus de Israel disse: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. O Senhor, Ele quer te santificar, assim como Ele santificou Enoque, que andou com Deus e o Senhor o tomou para si. Assim como o Senhor usou a Noé, que foi pregoeiro de justiça e livrou a sua família do dilúvio. Assim como Deus usou Abraão e o fez amigo de Deus. Assim como Deus levantou Moisés e na fenda da rocha viu a glória de Deus. Assim como Deus usou Jó, que não negou a sua fé e defendeu a sua integridade diante do Senhor. Assim como Deus usou Daniel e o livrou na cova dos leões. Assim como o Senhor levantou Sadraque, Mesaque e Abidnego e o fogo não queimou as suas carnes. Assim como Deus levantou Paulo, que foi arrebatado até o 3º céu e viu coisas gloriosas.
assim como Deus levantou João na ilha de Pátimos, que viu o Filho do Homem, com olhos como chamas de fogo, com vestes resplandecentes, com voz de muitas águas, que andava entre os 7 castiçais de ouro, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Fui morto, mas eis que vivo, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Deus quer te usar. Se consagre ao Senhor. Seja fiel, como o profeta Isaías, que mesmo por ordem de Manassés, ao ser cerrado ao meio, permaneceu fiel ao Senhor. Cumpriu o seu ministério com graça e poder e enxergou a glória de Deus ao ultrapassar os portões celestiais. Enxergue a glória de Deus.